Olá, eu sou a Cris Benatti, contadora de história, e como todo mundo sabe, eu adoro uma boa história. Como contadora de história, eu gosto de escutar histórias também, então eu sempre fico de ouvido atento para ver se alguém tem uma história legal para eu poder transformar essa história e contar para vocês no canal. Então foi assim, ouvindo de outras pessoas, que eu fiquei sabendo da história desta planta que contarei agora para vocês. Eu estava numa roda de conversa com uma pessoa que eu adoro conversar, que é o seu Irineu, um contador de causos de primeira. Aliás, ele inspirou muitas histórias aqui do Cris Conta um Conto. E no conversa vai, conversa vem, porque ele morava no sítio, e ele disse para mim assim: Cris, eu estou com vontade de comer mangarito. Eu, mangarito? O que é? Nunca tinha ouvido falar de mangarito. Eu falei: o que é isso, seu Irineu? Aí ele falou assim: é uma planta que a gente comia antigamente, minha mãe fazia pra gente lá na roça, e ela fica embaixo da terra. E daí a gente tira as batatinhas e faz refogado, é uma delícia, faz com carne e tal. Eu falei, fiquei pensando, os índios já conheciam essa planta, ele falou para mim. Aí depois dessa conversa fiquei pensando, falei, nossa, se é uma planta tão significativa, os indígenas já conheciam, então deve ter lá no jardim. Saí por esse jardim perguntando para os jardineiros e aí seguindo as pistas, né? Não é que eu achei o tal do mangarito aqui no Jardim das Utilidades, e foi muito legal o que eu descobri sobre ele. Tá aqui o nosso mangarito. O nome científico dele é Xanthossoma riedilianum, parente da taioba, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O nome indígena era Taiaó. E eles realmente cultivavam essa planta muito. Eles usavam na alimentação. Quando os colonizadores chegaram, eles adquiriram esse hábito também de cultivar o mangarito. Por que hoje em dia a gente não conhece? Porque se perdeu esse cultivo. Vou contar por quê. Porque essas batatinhas aqui, ela é uma planta que entra em dormência, agora ela já está entrando em dormência. E as batatinhas ficam embaixo da terra. O que a gente precisa fazer? Perde as folhas. E aí as pessoas que entendem sabem que a gente tem que tirar a batatinha, que é o rizoma dele, e separar, porque se ficar na terra, ela fica muito úmida e acaba apodrecendo, né? Então a gente tem que sempre tirar e guardar num lugar seco. Na primavera, então a gente coloca de novo na terra e aí a mágica acontece, né? As folhas vão nascer novamente. E elas se multiplicam através dos... Olha, aqui já tem um filhotinho, tá vendo? E o seu Irineu falou assim para mim: a gente tem que guardar a mãe do mangarito. Olha só a sabedoria, né? Eu falei, mas o que é esse negócio de guardar a mãe, né? É sempre guardar uma batatinha dela para poder servir como mãe das outras, né? Como o pessoal já não tem esse hábito de guardar a batatinha do mangarito, aí o mangarito foi desaparecendo e resultado, hoje em dia o seu Irineu, ele sabe o gosto do mangarito, mas ele não tem o mangarito mais, porque ele perdeu a mãe do mangarito, né? E aqui no jardim a gente tem. Como que a gente usa esse rizoma para alimentação? Dizem que ele é uma mistura de um monte de gostos que a gente já conhece. Mandioquinha, mandioca, vários outros gostos, né? Mandioquinha, batata, tudo misturado. Eu já comi e eu posso provar que é mesmo. Fica bom na carne, fica bom no peixe, é realmente uma delícia. Só que hoje em dia o mangarito é uma punk, planta alimentícia não convencional. Porque ficou rara, né? Até na natureza, porque essa é uma planta realmente originária da nossa região. E aí ela se perdeu, a gente não encontra mangarito nem na natureza mais. Então algumas pessoas que têm o hábito de cultivar a batatinha, né, pode fazer com que ela se propague. Então eu falo para vocês, se vocês conhecerem alguém que tem
batatinha de mangarito, pede para essa pessoa uma pelo menos e daí você vai multiplicando, assim para a gente voltar a ter o mangarito nas nossas hortas. E essa foi a nossa história de hoje, do Cris Conta um Conto. Se você gostou dessa história relacionada aos indígenas, né? Planta e indígena, tem tudo a ver. Então você já se inscreve no canal, se você não tiver inscrito, né? Já se inscreve no canal, aciona o sininho para ficar sabendo das histórias e também faz um comentário, né? Dá um like, isso vai ajudar muito a gente a espalhar essas histórias que as pessoas não conhecem. Tchau, então, e até a próxima!